Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos dando continuidade à gravação de pré-aulas, auxiliando aí para a Escola Bíblica Dominical. Agora a lição de número 8, que será ministrada no dia 21 de maio de 2023. O tema a ser abordado será a importância da paternidade na vida dos filhos. A importância da paternidade na vida dos filhos, olhando desde o início da abordagem desse trimestre, que está falando acerca da família, e principalmente partindo de uma base bíblica, tá certo? Para o modelo de família, olhando para a narrativa de Gênesis, tá certo? Para a criação do homem, da mulher, do estabelecimento do núcleo familiar, e para aquilo que de fato funciona dentro do âmbito da realidade, tá certo? Que é a união entre homem e mulher, a geração dos filhos e a constituição da família, sendo esta a célula-mãe da sociedade. Tudo que se encontra presente na sociedade, todas as participações do ser humano dentro dela, regredindo ao seu início, tem como ponto de partida a família. Então todos os integrantes da sociedade, todos têm algo em comum, que em algum momento estiveram dentro de uma família. E esta família pode ou não comunicar um referencial positivo para a vida deste e desta, que em continuidade poderão dar continuidade a esse segmento, essa linha de tradição, tá certo? Andando conforme esses ensinamentos, ou podem até se desviar dele, fazendo opção por uma outra forma de vida, mas tendo como referência aquilo que está em conformidade com o que é certo. A estruturação da família. E dentro dessa estruturação da família, os papéis. O papel papel materno, o papel da mãe, dentro de todo o âmbito aí de atuação, tá certo? Com a geração, a amamentação, toda essa área afetiva, também instrutiva, tá certo? Essa primeira educação no contato com a criança que está primeiro sendo gerada, depois da primeira infância, com todo o cuidado que requer, tá certo? E a figura paterna, desde o início, acompanhando, tá certo? Auxiliando, apoiando, protegendo, suprindo de todas as necessidades e em continuidade da vida, caminhando ao lado, sendo um aconselhador, sendo alguém para dar apoio, sendo alguém que corrige, isso cabendo tanto ao pai quanto à mãe, essa postura também tanto de ensino quanto de apoio, mas também de correção, tá certo? E cada um desempenhando o seu papel dentro da sua função, complementando então o desenvolvimento, a formação do caráter, contribuindo com a personalidade. Então, olhando para essa questão da personalidade, isso que faz identificar a pessoa como singular no mundo, seu traço de personalidade próprio, olhando para essas tendências e contribuindo para que ela seja aperfeiçoada. Então, olhando para essa questão da personalidade, bem como também do temperamento, como já trouxemos em algum momento, alguns referenciais de temperamento, sendo dentro daquela organização mais simples, que é dada desde a antiguidade, o colérico, o fleumático, o melancólico, o sanguíneo. Então, olhando para esses traços de temperamento, contribuindo para que isso venha a ser moldado, para que isso venha a ser trabalhado. E também para esta questão da personalidade, olhando para essas diferentes tendências e contribuindo de forma específica para que esta personalidade venha a ser trabalhada também dentro de ensinamentos e referenciais, para que a pessoa possa ter um ambiente saudável, um ambiente seguro, uma rede de apoio dentro da qual se encontre segura para desenvolver-se, se encontre com o devido apoio, com a devido referencial, tá certo? Porque não adianta somente um ensino discursivo, é necessário um ensino referencial, não somente as palavras, mas os atos, ok? E um ambiente seguro e afetivo, para que a pessoa tenha
seja suprida a sua necessidade de afeto, ok? E também de orientação, para que ela tenha toda essa orientação necessária para que vá caminhando e moldando a sua pessoa, construindo esta pessoa, tá certo? Então você vai ter com isso necessidade de adequações, necessidade de adaptações. Então dentro de uma família você não tem uma receita que você passe e diga só seguir isso aqui, não existe uma cartilha. Então você tem tanto para as diferentes famílias nas suas diferentes realidades, sendo uma família rica e abastada ou uma família pobre, tá certo? Que está dentro de um contexto cultural avançado, desenvolvido, aprimorado, ou num contexto cultural mais violento, mais arcaico, né? No sentido de comportamento, no sentido de oportunidades. Então a pessoa dentro do seu contexto vai adaptar e buscar sempre o melhor, o desenvolvimento, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, para que possa então fornecer aos seus filhos a possibilidade do desenvolvimento. Então por isso que não existe uma cartilha que você diga, olha, é só fazer isso aqui que vai dar certo. O que existe são referenciais. Então a Sagrada Escritura é o referencial máximo. Olhando para a Sagrada Escritura, trazendo esse referencial para dentro da sua vida, você agora vai adequar a sua realidade, bem como adequar a singularidade desta pessoa com quem você está trabalhando, seus filhos, suas filhas, dentro das suas características singulares, né? A forma como você lê essa personalidade que está ali se desenvolvendo, esse temperamento, né, que a pessoa manifesta, e construindo então esse caráter a partir dos valores. Os valores sendo comunicados oralmente, né, através da conversa, através do discurso, através da bronca, através do elogio, tá certo? Da crítica construtiva, não da crítica destrutiva nem humilhante, mas da crítica construtiva. E assim poder contribuir na formação, na construção desse caráter, para que a pessoa venha a ser um ser humano pleno, tá certo? Pleno de suas faculdades. Não é buscar o ser humano perfeito, porque isso não existe. Só existe um perfeito que é Deus. Então você tem a situação na qual as pessoas não são perfeitas. Então o objetivo aqui não é construir a pessoa perfeita, mas o objetivo aqui é construir uma pessoa segura, uma pessoa que tenha domínio de suas faculdades, para que ela possa ir desenvolvendo-se, como diz a Sagrada Escritura, buscando aperfeiçoar-se até a medida de varão perfeito, a medida de Cristo, como Paulo coloca. Então Cristo é o paradigma, e estamos caminhando em direção a esse paradigma. E quando assim estamos fazendo, nos aperfeiçoando, estamos corrigindo vícios, estamos corrigindo defeitos, estamos corrigindo a nossa rota, ok? Para que nós possamos chegar então a esse objetivo. Mas só pode caminhar no sentido desse objetivo pessoas que têm uma formação plena de sua personalidade, de seu caráter, de sua pessoa, domínio sobre o seu temperamento, e isso feito, grande parte disso é feito dentro do núcleo familiar, na qual a pessoa desde a primeira infância vai desenvolvendo-se e sendo orientada. Então é aí onde entra a questão da paternidade, e principalmente a afirmação ou a reafirmação deste valor ante uma sociedade que tem cada vez mais relativizado. Então você encontra hoje uma relativização muito grande de certos valores, uma relativização de certos padrões, tidos como padrões ultrapassados, tidos como padrões arcaicos, mas que são na verdade o padrão real, o padrão verdadeiro do papel da mulher e do homem dentro da constituição de uma família e para a sua contribuição para os seus filhos. Então, olhando para o referencial bíblico e vendo que ele funciona e vendo que ele é real, tá certo? Que ele não está baseado ou subordinado a fantasias que são inventadas e vividas pelas pessoas. Elas podem viver a fantasia que elas quiserem, elas têm liberdade para isso, só que elas não podem querer obrigar que os fatos se adequem às suas fantasias. Então você tem diversos tipos, diversas formas de vida que as pessoas inventam hoje para viver a partir delas, mas elas não podem
alterar o fato, que é homem e mulher constituindo uma família, e cada um com seu devido papel, desempenhando as suas funções. Dentre as funções, a paternidade e a paternidade, o seu valor, a sua importância, tá certo? O seu significado, tudo aquilo que ela proporciona com relação à orientação, com relação à direção, com relação à referência, ok? Com relação à instrução. Então você tem a necessidade do despertamento para essa paternidade, porque muitas das vezes existem situações em que as pessoas até têm uma noção de que isso é importante, tem uma noção de que isso é relevante, ok? A partir do referencial bíblico, ou a partir até do que recebeu de sua família, ou que viu, tá certo? Em algum lugar, algum palestrante, alguma aula, alguma pregação. Então as pessoas muitas das vezes têm a noção de que isso é relevante, de que isso é importante. Só que elas não levam a sério a ponto de pôr em prática. E quando elas vão pôr em prática, elas veem que exige certas ações, certas atitudes. Vai demandar tempo, vai demandar muitas das vezes você abrir mão de lazer, abrir mão de certas atividades mais interessantes para você, para que você possa dedicar a estar fornecendo àquela pessoa a informação, o que ela precisa. Estar seguindo com ela passo a passo, tá certo? Ensinando ela o caminho, mostrando para ela na linguagem dela, ok? Com paciência, com amor, aquilo que ela precisa para que tenha segurança na sua própria vida. Uma vez que, mesmo que você não tenha formação, mesmo que você não seja doutor, mas você já trilhou um caminho pela vida e tem experiências, ok? Então essas experiências, boas ou más, contribuíram para a sua formação, a formação de quem você é. Então são essas experiências, essa vivência, que se comunicada de uma forma inteligente, pode proporcionar a essa pessoa mais tranquilidade, mais segurança, para que possa também se guiar de forma correta ao longo do caminho da vida. Não venha se perder num vício, não venha ser aliciada por talvez ideias de criminalidade, de violência ou de promiscuidade, para que ela venha a ter uma lucidez ao olhar para todas as opções que são fornecidas na sociedade, sabendo que muitas delas são destrutivas. E ela sabe disso porque alguém a orientou, alguém chamou o filho, sentou com ele e falou acerca de situações importantes da vida. Situações que são complicadas, são perigosas, são difíceis, são necessárias. Então falou acerca da vida, chamou a sua filha e orientou em relação aos perigos, em relação àquilo que é importante, em relação àquilo que ela deve se apegar em determinados momentos da vida, momentos em que ela vai se dedicar mais aos seus estudos, sua formação, posteriormente entrando para relacionamentos, entender o que precisa ser observado, o que precisa ser exigido, o que ela não pode aceitar que lhe seja imposto, porque leva a um relacionamento destrutivo e perigoso. Isso são instruções de vida, e não tem cartilha, e não tem um livro que você compre numa livraria, porque o padrão de vida de determinada pessoa ou família não necessariamente vai atender às suas necessidades. Então por isso que afirmamos a Sagrada Escritura, ok, como a regra básica de vida, de prática, né? Então a partir dela, você absorvendo as Sagradas Escrituras para você e incluindo com isso a sua experiência de vida, aí você vai moldar o ensinamento que é necessário para o seu filho e a sua filha dentro do seu contexto. O seu contexto familiar e o seu contexto social. Por isso que é fundamental esse acompanhamento, é fundamental, tá certo? Essa participação. Porque um pastor, nas suas responsabilidades, na sua igreja, ou um professor de escola dominical com as suas salas, ou um professor de teologia, tá certo? Com a sua formação acadêmica, mesmo que eles tenham muito conhecimento bíblico, muito conhecimento das Sagradas Escrituras e de diversas situações, diversas experiências, vivência, né, com o seu trabalho, não necessariamente eles terão um entendimento sobre o que é mais importante
e sobre o que é mais urgente dentro do seu contexto. Você está dentro do seu contexto. Você está no centro da sua família. Se é que você participa da sua família, que aí é outra questão. Talvez você seja alienado da sua família. Talvez você esteja se alienando dela a pretexto de trabalhos eclesiásticos, ou a pretexto de entretenimento com amigos, ou a pretexto de vícios, está entregue aí a vícios, tá certo? De bebida, alguma coisa assim. E com isso você está alienado da sua família. Veja que eu abri um leque aqui de possibilidades, tanto de possibilidades eclesiásticas quanto outras degradantes, mas todas elas são alienantes. Então não é porque você está desenvolvendo ou desempenhando um papel eclesiástico que isso te dá carta branca para dar as costas à sua família, para dar as costas à sua responsabilidade enquanto à paternidade, ok? Então, mas o motivo era nobre, era bom, eu estava evangelizando, eu estava pregando, eu estava ensinando. Muito bem, você fez algo muito bom, foi excelente, só que você falhou nessa área aqui. E não é porque você ganhou almas lá que você vai ser auto-justificado em relação à sua falha, em relação à sua ausência, em relação à sua alienação, ao abandono da sua obrigação, ao abandono das suas funções, que é o acompanhamento deste e desta que Deus colocou nas suas mãos, que veio a você por meio desse relacionamento familiar e que é sua responsabilidade, ok? A nossa responsabilidade, a minha responsabilidade. Então é isso que nós temos que nos atentar. Nós não temos desculpa para fugir dessa responsabilidade de estar presente, de estar acessível, ok? De estar preocupado e de se interessar em buscar saber a respeito dos sentimentos, dentro daquilo que nós conseguimos participar, tá certo? Demonstrando interesse, demonstrando segurança, tá certo? Para que a pessoa possa se abrir e comunicar e compartilhar seus anseios, seus medos, suas curiosidades, suas necessidades, ok? Então, a necessidade de estar interagindo de uma forma respeitosa com essa função, de não lidar com ela de uma forma relapsa. Então, quando assim fazemos, estamos cumprindo com o papel da paternidade. A paternidade de forma muito ampla, inclui diversos tipos de responsabilidades, como aconselhamento, afeto, proteção, subsistência, tá certo? Presença, ok? Então muitas das vezes uma coisa que falta, presença, a pessoa estar ali, saber que a pessoa está participando da vida. Muitas das vezes tudo que a pessoa espera, tudo que a pessoa quer em determinados momentos é a presença, é que a pessoa esteja ali e comunique para ela com a sua presença segurança, com a sua presença confiança, para que a pessoa possa então estar lidando com os seus problemas e possa estar lidando com os seus desafios. Então você tem essa situação que é fundamental. Eu trouxe aqui 2 textos, tá? De alguém que não era pai biológico desses a quem ele está prestando essa paternidade. Mas mesmo ele não sendo pai biológico, ele presta de tal forma este apoio, esta paternidade, que ao meu ver torna-se um exemplo. Por quê? Nós aproveitando este exemplo de alguém que sequer era pai biológico, podemos absorver para nós essa responsabilidade, absorver para nós esse posicionamento e também agimos dessa maneira. Tomamos como referência para nós o apóstolo Paulo em relação a Timóteo e em relação a Onésimo. Você tem 2 polos aí. Alguém que estava num nível de desenvolvimento extraordinário, ok? Que já tinha desde berço, né? Já tinha referenciais importantes. E outro que estava numa camada muito desprivilegiada da sociedade e que estava com grandes dificuldades, tá certo? Enfrentando grandes dificuldades, mas mesmo assim também a este Paulo prestou um apoio e demonstrou
um apoio paternal, um amor paternal, ok? Recebeu-o como seu filho e se responsabilizou por ele e se colocou entre ele e o perigo e o risco, tá certo? Trazendo sobre ele a responsabilidade, assumindo para ele mesmo a responsabilidade sobre estas vidas. O primeiro caso de Timóteo, o segundo caso de Onésimo, tá? Então o texto bíblico que está em tela, primeiramente a arte, né? A gente sempre gosta de comentar, então você vê aí a postura, né? Então nas diferentes artes você vê as diferentes posturas e o que elas representam. Então você tem aquela situação de um lar caótico, mostrou um pai e o filho em conflito, o filho não querendo ouvir o pai e o pai tentando ali de algum meio, né, um acesso, estabelecer uma conversa, um vínculo. Em outro lugar você viu a nora e a sogra, uma relação de bastante cumplicidade entre ambas, né? Então mostrando esta fidelidade, este apego, tá certo? Essa aproximação, né? Essa união entre elas. E aqui você vê a figura paterna, como eles estão interagindo de uma forma bastante tranquila e como a figura, a presença dele transmite ao seu filho um ambiente de segurança, um ambiente de confiança, tá certo? Como ele pode estar tranquilo, pode estar seguro, porque tem ao seu lado este que está exercendo sua paternidade. Então você tem esta arte que para mim ficou muito boa e é muito exemplificativa com relação à figura paterna presente, não alienada, que está interagindo, que está participando, que está ali. E está comunicando aquilo que é de sua responsabilidade, tá certo? Está presente. O texto bíblico que eu trouxe, né, os dois textos, o primeiro de 2 de Timóteo 2, 1 ao 3, que nos diz: portanto você, meu filho, olha que coisa bela, né? Como Paulo trata aqui o seu filho na fé. Portanto você, aqui pronto, agora foi. Portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. Olha o conselho. Então, tratando meu filho, veja, meu filho, eu quero que você dê uma ênfase aqui. Por quê? Em alguns momentos a gente permite que a formalidade ou pequenas coisas, pequenos desentendimentos, nos roubem esta aproximação, nos roubem este relacionamento de afetividade, tá certo? De aproximação. E é exatamente aí onde mora a destruição das vidas, quando elas permitem que coisas mínimas, coisas menores, tá certo? Desentendimentos por causa de organização da casa, finanças, tá certo? Ou relacionamentos, e permite que esses problemas afetem outras áreas. Eu não digo que você vai chegar num ponto em que você vai zerar os problemas continuarão sempre existindo. Para os problemas pararem de existir, a pessoa tem que morrer. Se ela morrer, ela vai ser enterrada e ela vai estar no cemitério e não vai gerar mais problemas dentro da casa. Só que ela não vai estar mais ali, ela vai estar enterrada. Enquanto ela estiver viva e estiver dentro do seio familiar, haverão problemas, tá certo? Porque são pessoas diferentes têm um laço familiar que as une, mas cada uma tem seus próprios objetivos, interesses, tá certo? Cada uma tem a sua maneira de enxergar o mundo. E assim você tem pessoas diferentes convivendo no mesmo lar, na relação mais íntima de todas, em que as pessoas têm que conviver num ambiente em comum. Então com isso haverão conflitos, nunca vai haver um momento que não vai haver nenhum tipo de conflito, ok? Haverão maiores e menores conflitos, haverão maneiras de equilibrar essas situações, mas sempre haverão. Agora, os conflitos não podem anular e não podem estragar outras áreas, que é, por exemplo, a área que lida com as relações de afetividade. Então você vê Paulo aconselhando Timóteo, um filho na fé, não era filho biológico, mas ele tem toda uma afetividade para se dirigir a ele. Ele trata-o de meu filho, tá certo? Então você tem um relacionamento muito próximo entre Paulo e o seu filho na fé, tá certo? A quem ele dedica atenção.
a quem ele destina cuidados. Então você tem alguém que está preocupado com ele. Como está o seu desenvolvimento, como está a sua vida em todos os âmbitos, físico, espiritual, mental, tá certo? Como está o seu desenvolvimento. Então existe alguém que está preocupado com ele, pensando acerca dele, querendo o melhor, buscando proporcionar a ele meios de desenvolver-se, de crescer, de alcançar o melhor para si. Então você tem a figura paterna, que talvez não consiga fornecer todas as oportunidades que gostaria, talvez não tenha a renda necessária, não tenha os bens necessários, não tenha o talento necessário, mas está sim buscando constantemente o melhor para os seus. Está pensando acerca disso, está preocupado com isso, está incentivando a pessoa para que venha a desenvolver-se e buscar o melhor para si. Então você tem as preocupações do apóstolo Paulo para com Timóteo e a preocupação do pai para com o filho, buscando sempre o melhor para a sua vida, sendo em algumas vezes duro no aconselhamento, tá certo? Se opondo a algumas decisões que entendem ser em risco para a sua vida, nem sempre será ouvido. Em alguns momentos os filhos não darão ouvidos, prosseguirão na sua decisão, e em alguns momentos, felizmente, acabam por fazer boas escolhas quando são sensatos, quando são inteligentes, quando cresceram em obediência, ouvindo os bons conselhos dos seus pais, podem futuramente fazer boas escolhas. Só que em muitos momentos tomando decisões insensatas e vindo a quebrar a cara, posteriormente reconhecendo que seu pai ou sua mãe estavam certos nos seus conselhos. Mas você tem essas figuras que necessariamente tem que estar se posicionando, visando o melhor, buscando o melhor para os seus filhos, para aqueles a quem, de quem eles têm responsabilidade, em relação a quem eles têm responsabilidade. E Paulo é esse pai para Timóteo. Paulo tem esta relação de paternidade para com Timóteo. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Porque Paulo fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. A graça que é o favor imerecido, ou seja, o favor de Deus para conosco. O que é se fortalecer na graça, se não entregar confiança plena e total à providência de Deus? Tá certo? Quando você não está esperando das pessoas que estão à sua volta, nem das situações, nem do quadro político, nem do quadro econômico, nem do quadro cultural que está à sua volta, mas quando você de fato estabelece um relacionamento íntimo com Deus, tá certo? E você confia na sua providência e você se posiciona para que esteja pronto e seja uma ferramenta nas mãos de Deus, para que ele venha agir através de você. Então você vê a graça de Deus, o favor não merecido, quando Deus faz, Deus toma atitudes em relação a nós, mesmo nós não merecendo. Aí você vê a atuação da graça, ok? Então Paulo diz: eu me fortaleço na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, eu não espero nada desse mundo, eu espero de Cristo. E ele aconselha Timóteo: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, esperando nele e agindo de modo a que o nome dele venha a ser glorificado, e fazendo com que a mão de Deus venha trabalhar através da sua vida, venha te abençoar, abrir as portas, conceder as melhores oportunidades e te dar toda a tranquilidade, toda a coragem para que possa vir a desenvolver e glorificar o nome de Cristo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. Então Paulo está falando acerca daquilo que ele comunicou diretamente a Timóteo, o seu legado, tá? O seu ensinamento, a partir daquilo que ele aprendeu de Cristo e que ele desenvolveu a partir da sabedoria de Cristo que está nele, ok? Então ele comunica isso a Timóteo, o mais profundo daquilo que ele aprendeu de Cristo. Ele comunica todos esses tesouros, todo esse valor a Timóteo, e ele pretende que Timóteo seja, juntamente com ele, um participante intenso da obra de Deus, que venha comunicar esses mesmos valores
a pessoas confiáveis que também vão dar prosseguimento à obra juntamente com eles, tá certo? Confia homens fiéis que sejam também capazes de ensinar. Então, os tesouros que Paulo comunicou a Timóteo com relação ao conhecimento da palavra de Deus, com relação à sabedoria celestial que estava nele, ele roga que Timóteo também traga para perto de si estas pessoas fiéis e que comunique a elas e que faça com que essas pessoas também estejam trabalhando em prol do reino de Deus. Suporte comigo sofrimentos como bom soldado de Cristo. Aqui, encorajamento. Encorajamento. Paulo não está dizendo com isso que ele tem alguma fórmula mágica para fazer com que Timóteo não venha a sofrer os reveses da vida, que ele seja privado, tá certo? Que ele seja protegido de sofrer situações, né, de intempéries, de problemas. Ele está dizendo, olha, independentemente dos problemas que houverem e que surgirem, suporte os sofrimentos como bom soldado em Cristo Jesus, o mesmo soldado que o próprio Paulo tem sido. Então, é em palavras e em exemplos, ok? O próprio Paulo comporta-se como bom soldado que está militando pela causa de Cristo, que suporta todas as dores, todos os sofrimentos em prol do reino de Deus. E ele diz, Timóteo, olha para o meu exemplo, meu filho, olha para o meu exemplo, que tenho andado de acordo com a palavra de Deus, que tenho sido fiel a Cristo Jesus em todas as coisas, e vamos também ser soldado, resistindo, né, suportando sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Então, fazendo isso, Paulo está convidando Timóteo a trilhar pelo mesmo caminho que ele já está trilhando. Diferentemente de muitos pais que gostam de usar aquele jargão, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, isso é péssimo, tá? Isso é ineficaz, isso é hipócrita. Não existe esse tipo de orientação, ela não é eficaz. Mesmo que alguém resolva, né, de forma bastante inteligente, agir contraditoriamente aos maus exemplos de seus pais, o mérito é todo dele. Então, ainda bem, parabéns. Ainda bem que ele teve essa consciência e que resolveu ignorar os maus exemplos de seu pai e agir de forma antagônica a isso. Mas esse não é um conselho que justifique a sua ação, que mostre que você tem exercido sua paternidade. Isso, na verdade, é hipocrisia. E você precisa corrigir-se primeiro. Você precisa primeiro mudar a sua rota, mudar a sua atitude, sua maneira de viver, para que você possa ser referência, ok? Em vez de dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, você tem que dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, como Paulo disse. Aí você sim está exercendo a paternidade como Paulo exerceu para seus filhos na fé, tanto Timóteo quanto Onésimo. Aqui embaixo, ó. Carta de Paulo a Filemon. Filemon, um irmão, tá certo, que tinha posses, né, na época, e Paulo tinha um bom conhecimento de Filemon e também conheceu posteriormente Onésimo. E Onésimo era escravo de Filemon, então essa relação de escravismo na época ela era muito comum, ok? Então você pensar na organização do trabalho hoje com a questão do Estado, né, a questão dos direitos, tá? Direitos trabalhistas, que hoje são uma realidade, as instituições que fazem toda essa zeladoria, né, toda essa investigação, dão esse aval para que isso seja respeitado, né, exercem poder de polícia, poder de fiscalização, para que isso hoje seja respeitado. Isso é uma realidade para os nossos dias, mas não para o passado. Então, principalmente para o passado da época dos apóstolos, século I da era cristã, você tem uma situação na qual o mundo, infelizmente, ainda não tinha essas condições, e a maior parte, talvez, da população estava numa situação de pobreza mesmo, de muita dificuldade, tá certo, financeira, e uma boa parcela de fato estava sujeita à escravidão, estava exposta à situação de escravidão. Então, dentro dessa relação de escravidão, você tinha pelo menos a subsistência, né? Então eles trabalhavam
como escravos e tinha ali o que comer e tinha onde morar. Então você tem essa situação onde Onésimo era escravo e ele escravo fugido. Ele fugiu de seu senhor, ele fugiu de Filemon. Ele encontra-se com Paulo, que estava preso. Paulo evangeliza, tendo sido evangelizado, aceita Cristo Jesus como seu Salvador. Teve inclusive doente, recuperou-se e está retornando para consertar os seus erros. Então ele vai retornar aonde ele deixou essa falha, né, esse erro, tendo sido ele escravo fugido. E ele retorna com uma carta de Paulo. E ele vai até Filemon. E Paulo, qual é a sua posição diante de Filemon em relação a Onésimo? Paulo recebe Onésimo como seu filho. Exerce para com Onésimo uma paternidade, sendo ele pai na fé de Onésimo. Mas ele exerce essa paternidade e ele dialoga com Filemon, fazendo menção de que Filemon foi trazido para o evangelho por meio de sua pregação, a pregação de Paulo, ok? Então ele fala com Filemon dentro desse nível de intimidade, esse nível de autoridade, mas não autoridade no sentido coercitivo, mas no sentido amoroso. Então ele fala com Filemon acerca da importância da sua fé, né, do relacionamento que há entre eles, do relacionamento de confiança. E agora vai posicionar Filemon em relação a Onésimo, dizendo: receba-o não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. E se ele te deve alguma coisa, sabendo ele que deve, uma vez que Onésimo era escravo fugido, e isso ensejava a morte, tá certo? Mas Paulo diz: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Então ele traz para si toda aquela problemática que estava sobre Onésimo, que era escravo fugido de Filemon. Então você tem o exercício da paternidade mostrando posicionamento, proteção, tá certo? Mostrando cuidado, sendo Paulo para Onésimo uma rede de apoio em relação a Filemon, buscando reestabelecer a comunhão entre Onésimo e Filemon, desfazendo esse mal, desfazendo, né, esta ferida que estava aberta, né, em relação a esse acontecido. Então você vê o exercício da paternidade de Paulo com relação a Timóteo, todo cuidado, todo amor, toda direção. Em relação a Onésimo, proteção, tá certo? Quando Paulo se posiciona para trazer esse benefício, a proteção em relação a Onésimo, ok? Então com isso eu trago aqui esses dois exemplos que são positivos, para que a partir deles a gente passe a analisar outros exemplos que na verdade exemplos negativos de paternidade, né? O que vamos ver nessa lição como meio de nos alertar com relação a esse risco, o risco da alienação da paternidade, quando não há essa referência e essa orientação. Veja, a importância da paternidade na vida dos filhos, ok? Temos aí texto áureo e verdade prática que nos diz: e vós não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. E é interessante olharmos para isso aqui, porque do jeito que os filhos têm responsabilidade para com os pais e devem reverência, devem respeito aos pais, por outro lado, a Sagrada Escritura, sem nenhuma dificuldade, ela afirma que os pais devem em relação aos filhos. Você tem essa relação de responsabilidade, de paternidade, e você tem também esta relação de respeito. Deve-se respeito dos pais para com os filhos. Tanto que Paulo em Efésios 6,4 diz: não provoqueis a ira, ok? Você não deve atentar contra a saúde mental, contra o juízo, contra a tranquilidade, contra a paz, contra a área psicológica de seus filhos. Pelo contrário, você deve criá-los na doutrina, ou seja, tomando como referência a palavra de Deus, olhando para Cristo que amou a sua igreja, que exerceu em relação a ela essa paternidade, os seus apóstolos, os seus discípulos de modo geral, que exerceu em relação a eles essa paternidade presente, tá certo? Olhando para esse referencial, assim você deve ser para com os seus filhos, criando-os na doutrina e admoestação, ou seja, trazendo
este exemplo e também esse ensinamento, né? Se necessário for, se posicionando contra aquilo que é errado, ou seja, admoestando, explicando, exemplificando, mas sem necessariamente conduzi-los a uma situação de revolta, tá certo? Uma situação em que você exerça tanta pressão, né? Em que você exerça tanta coerção de uma forma agressiva que venha a conduzi-los a uma revolta contra a palavra de Deus, por exemplo. Então, infelizmente, muitos pais acabam tornando-se responsáveis pela apostasia, responsáveis pelos seus filhos se afastarem da fé devido à maneira como conduzem as coisas. Então você tem pais que amaldiçoam os filhos, por exemplo, pais, né, que num momento de explosão acabam lançando palavras negativas, palavras depreciativas sobre o seu filho, dizendo você é burro, ou você é imundo, ou você não vai ser nada nessa vida. Então, quando você olha para alguém que deve ser referência, que deve ser exemplo, tá certo? Que deve trazer admoestações em conformidade à doutrina, e você olha para a pessoa declarando palavras de destruição, você vê que ele tem parte na responsabilidade deste filho ou desta filha quando estes fracassam na vida, quando esses não dão certo, quando esses não se desenvolvem. Por quê? Claro, grande responsabilidade da parte deles que fizeram más escolhas, mas também existe um contexto no qual pessoas que eram responsáveis pela sua vida, pela sua orientação, pela sua autoestima, destruíram isso de uma forma estúpida, ok? Sem sabedoria, sem inteligência, sem meditação no Senhor, na sua palavra. Então você tem muitas situações em que as pessoas estão destruindo sua própria casa, estão destruindo sua própria família com a sua língua, com a sua fala. Por isso que Tiago é tão enfático nessa questão da pessoa dominar a própria língua. É como um barco que é dominado por um leme, tá certo? Você tem aí uma grande embarcação que é dominada por isso, um cavalo que é dominado por um freio que é colocado na boca dele. E aí Tiago olha essas questões colocando que a língua, sendo um pequeno órgão, pode ser um fogo que incendeia toda uma floresta. E quem domina é sábio. Então você tem essa situação na qual você precisa refrear e você precisa selecionar as suas palavras. Admoestar é conscientizar. Admoestar é falar francamente, é mostrar a realidade. Mas mostrar a realidade não é destruir. Destruir sonhos, destruir expectativas, destruir a autoestima, destruir a moral, ok? Não é destruir. Deus não te levantou para isso. Você não tem essa incumbência de trazer essas palavras de destruição à vida dos seus filhos e da sua família. Que da sua boca saiam palavras abençoadoras. Essa que é a nossa responsabilidade. Verdade prática: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Então houve negligência. Começa com o primeiro lápis. Isso aqui é sabido de todo mundo. Começa com o primeiro lápis da escola, ou a primeira borracha que a pessoa trouxe. Se os pais e as mães não são negligentes em relação ao seu papel, eles sabem aquilo que a pessoa tem, sabe aquilo que é dela e aquilo que não é dela. Então começou no primeiro lápis, na primeira borracha, na primeira lapiseira que a pessoa trouxe para casa e não era dela. E em vez do pai ou da mãe conhecerem seus filhos e conhecerem a vida de seus filhos, acompanhar a vida de seus filhos, olhando para essa situação, ou não percebendo ela porque são alienados, ou percebendo, não agindo, tá certo? Muitas das vezes porque lidam com isso de uma forma leviana, né? São levianos em relação a isso, ignoram, dizem não é nada, é bobagem, isso vai passar, isso é uma fase, isso é um momento, e não se posicionam e não abrem a verdade para aquela pessoa no sentido de conscientizá-la com relação às suas responsabilidades e suas atitudes, de quem é esse lápis. Não é seu, não foi eu que comprei.
Ah, onde você arrumou? De quem era? Ele te emprestou ou você roubou dele? E se você roubou dele, você tem que se desculpar com ele e devolver para ele. E você será punido, vai ficar de castigo, ok? Então isso é uma cura a uma raiz maligna que poderia desenvolver, e desenvolvendo-se vai dar frutos terríveis. E você vê hoje toda a criminalidade, todo o banditismo, tá certo? Toda a corrupção desse país. Você já parou para pensar que é a imensa corrupção que assola o nosso país, que deveria ser um país de primeiro mundo, de acordo com os recursos que tem, tanto recursos humanos quanto naturais, tá? Então, olhando para esse nosso país, que deveria ser um país de primeiro mundo e que está ainda sendo atrapalhado por toda uma horda de corrupção e de banditismo que existe nele, a raiz, qual é a raiz? Então, muitas das vezes a pessoa fica olhando somente para o resultado e quer remediar o resultado, só que muitas das vezes é uma situação que não trará solução eficaz. Por quê? Porque a pessoa já está imbuída nisso, já está tão engajada nessa criminalidade, nessa corrupção, que ela não aceita a mudança, ela não se abre mais para a mudança. Então é necessário você pensar qual é a raiz disso. A raiz disso é um referencial negativo, um referencial distorcido, ou negligente, tá certo? Ou omisso, ou leviano, ok? Que olhando para esses problemas enquanto eram ainda pequenos, não tratou. Porque quando a pessoa chega lá em Brasília, ela consegue roubar com uma canetada e ela desvia milhões e coloca em contas na Suíça ou nas Ilhas Caimã, ele em algum dia foi um pequeno erro. Amanhã será um erro brutal, extraordinário, mas um dia foi um pequeno erro. E aí era necessário um posicionamento, tá certo, de alguém que exercia sua paternidade, para dizer: esse comportamento é comportamento de bandido, de ladrão. Você não pode agir dessa maneira, você não deve agir dessa maneira. Eu não autorizo que você age dessa maneira. Você deve corrigir essa situação e você sofrerá as consequências disso. E as consequências serão um castigo, onde a pessoa vai ficar sem um entretenimento, um jogo, uma coisa assim. Só que se isso não for feito no momento certo, enquanto isso ainda é pequeno, futuramente vai ser uma prisão perpétua ou vai ser assassinado em algum lugar porque roubou de alguém que foi lá e revidou e matou muitas das vezes. Vai ser algo muito mais grave, ok? Porque deixou essa raiz se desenvolver, crescer e deu terríveis frutos lá na frente, sendo que lá atrás era simplesmente uma pequena raiz que poderia ser cortada. E aí o exercício da paternidade no momento certo, sem negligenciar o seu papel, sem negligenciar a sua responsabilidade, é cura, é orientação, tá certo? É construção de um bom caráter, é construção de uma pessoa integral, uma pessoa que de fato vai contribuir positivamente na sociedade, porque a partir dela mesma tem bons referenciais. Então você tem a necessidade de uma paternidade sendo exercida. Veja, os textos nós temos aqui, primeiro livro de Samuel 2. Então ele vai falar acerca do que? Dos filhos de Eli. E o segundo texto, que é 1 Samuel 8, vai falar acerca dos filhos do próprio Samuel, tá? Então você tem duas situações, não vou nem ler aqui, tá ok? Não quero me demorar tanto nessa aula. Você tem duas situações aqui. A situação primeira é de Eli. Tem Ofni e Finéias. Samuel, a partir da promessa que a sua mãe fez diante de Deus, né, o seu voto, ela cumpre o voto com o nascimento de seu filho. Depois ela tem outros filhos, né? Mas o seu primeiro filho, aquele que abriu a madre, né, aquele que era o sinal do milagre de Deus, porque ela era estéril e sofria muito em decorrência disso. Quando Deus a abençoou, cura sua esterilidade, o seu primogênito é entregue no templo e vai servir ali, ser orientado, ser ensinado por Eli. E ele já tinha dois filhos que exerciam funções sacerdotais junto com ele, sendo Eli o sumo sacerdote. Você tinha ali o tabernáculo em Silo ainda, tá? Então você tem essa situação na qual, o que Samuel tem ali?
diante dele. Um pai negligente, tá? E filhos levianos. Então, Ofni e Finéias não respeitavam os sacrifícios que as pessoas traziam, produzindo para si garfos que enfiavam nas panelas para tirar o melhor da carne do sacrifício. Então você tinha situações em que as pessoas estavam ali tentando oferecer a Deus um sacrifício na sua sinceridade, e filhos do sumo sacerdote, pessoas que tinham autoridade naquele ambiente, naquele lugar, eram desrespeitosos com a sagracidade, a sacralidade, né, daquilo que estava sendo feito, das ofertas, agiam de forma leviana, e o seu pai não exerceu a energia necessária com relação à gravidade do que eles estavam fazendo. Então, que ele certamente deu conselhos, nem duvido disso, que ele tenha aconselhado, falado, pedido, né, implorado, sei lá. Mas ele não agiu com a necessária energia, tá certo? Para com a difamação, para com a blasfêmia, mas não é bem essa palavra que eu queria encontrar, mas quando a pessoa desrespeita algo sagrado, tá? Então eu não estou lembrando agora da palavra, mas posso lembrar mais tarde, em algum momento. Então você tem essa situação na qual eles estão vituperando, estão desrespeitando isso que é tão sagrado, ok? Então você tem essa situação que deveria ter sido tratada com toda a energia, de uma forma mais enérgica. E ele é negligente em relação a isso, tá? Ele é omisso. Ele, tendo aconselhado, ele não agiu quando deveria agir. Então ele deveria agir de uma forma bastante mais séria, levando a sério, levando com toda a responsabilidade aquilo que estava sendo exercido ali, que é os cultos, que é o sacrifício a Deus. Então, uma vez que ele, talvez, né, orientando e reclamando e talvez tentando trazer algum tipo de conscientização, falhou na ação. Então, a conscientização certamente havia, mas não houve ação, não houve a retaliação. Então, diante da situação em que eles estavam sendo levianos com as coisas de Deus, cabia uma retaliação, e a retaliação não veio. E quando não veio, isso fez com que eles tivessem toda a confiança para continuar no seu ato. Então, permaneceram nisso até que o juízo de Deus caiu sobre eles. Eles conduzindo a arca para o campo de batalha, a arca foi tomada, foi levada e eles foram mortos. E aí você tem a situação que é o cumprimento do juízo de Deus. Deus já havia alertado Eli com relação a isso. E Eli sofre grandemente, né? Tanto a perda dos filhos, só que muito mais ainda a perda da arca quando os filisteus a levaram, tá? Mas é uma situação em que não houve ação. Em alguns momentos é necessário a ação enérgica, porque o que está sendo feito é grave, tá? Eles estão difamando, eles estão agindo de uma forma leviana para com algo que é muito sério. Então Eli deveria agir na medida da seriedade daquilo que estava sendo profanado. É isso que eu queria lembrar, profanação. Eles estavam profanando as coisas de Deus, então Eli deveria agir energicamente em relação a essa profanação. Como um pai também deve se posicionar energicamente com relação ao comportamento dos filhos que estejam atentando contra algo que é sério. E o pai precisa demonstrar a seriedade do que eles estão fazendo, a gravidade do que estão fazendo. Então é necessário esse posicionamento. Faltou em Eli. No que faltou em Eli, deu aval para que eles permanecessem com esse comportamento leviano, até que o juízo de Deus caia sobre eles. Então é isso que nós temos que evitar. Em relação a Samuel, você tem uma situação na qual Samuel, mesmo tendo visto aquela situação em relação aos filhos de Eli, ele não atentou para a necessidade que ele se precavesse com relação a isso. Então ele viu toda a problemática que houve ali com relação aos filhos de Eli. Poderia ele ter tomado como referência para agir de outra maneira para com os seus filhos quando ele os tivesse. Mas infelizmente acredito eu que ele estava tão imerso em tantas responsabilidades que ele havia tomado para si, que estavam sobre ele, né, que estavam sobre ele,
que talvez ele tenha sido negligente com relação a esta orientação para com seus filhos, tanto que seus filhos não são vistos pelos israelitas como pessoas dignas de darem continuidade ao governo. Então você tem a situação de Samuel exercer, por último, a função de juiz. Então ele é juiz, ele é sacerdote, porque foi adotado por Eli, trazido para dentro do sacerdócio, e o povo reconhece como sacerdote, tá? Então você tem o encargo dele, né, de juiz. Então ele julga o povo, dentro daquela situação colocada no Antigo Testamento, dentro do livro dos Juízes, na qual o juiz é um líder, tá? Então o juiz exerce uma liderança militar, uma liderança política, né? Ele é um grande líder, um grande julgador no meio do povo. Então você tem Samuel acumulando o encargo de ser um juiz, de ser o sacerdote, e exercer de certa forma o reinado. Não havia rei, não havia monarquia ainda estabelecida, é ele que estabelece a monarquia com o primeiro rei, que foi Saul, tá? Mas ele dá a última palavra no sentido de decisões importantes. Então ele exerce esse governo, essa liderança, tá? Então você tem muitos encargos. Agora, esses muitos encargos não vão te eximir da responsabilidade da orientação de sua família, tanto que Samuel verá o prejuízo disso mais tarde, quando seus filhos forem vistos pelas pessoas de modo geral como pessoas que não são aptas, não são responsáveis para assumir uma grande responsabilidade. Eles até afirmam que confiam em Samuel, mas eles não conseguem transferir essa confiança para os filhos de Samuel. Então a tradição não foi comunicada, não foi passada. Os valores que você vive, os valores que você exerce, que você acredita, não foram passados para a próxima geração. E aí onde você tem a perda, né? Quando você perde algo muito importante, perde uma grande tradição, perde um grande valor, perde um grande conhecimento, uma grande sabedoria, ela é perdida. Ela morre com aquela pessoa. Por quê? Deveria ter sido comunicado no momento em que os filhos ouvem, no momento em que eles atentam para aquilo que você diz, porque chega em determinado momento que a sua pessoa está tão moldada já e já é tão independente, já toma suas decisões, que aquilo que você fala para ele não precisa ser acatado. Ele apenas ouve, talvez por educação, ou talvez nem ouça, ignore, ok? E só absorverá ou não, tá certo? De acordo com as suas próprias decisões. Mas você não tem nenhuma garantia de que ele vai absorver mais. Existe um momento em que ele ouve, que é o momento de sua infância, enquanto ele ainda respeita a sua autoridade, enquanto ele ainda ouve você. Então existe um momento certo, por isso que Provérbios ensina a criança no caminho que deve andar. Então, partindo desde a infância, inclusive você também tem Deuteronômio, o Senhor instruindo para que os pais ensinem essas leis aos seus filhos, deitado, assentado, tá? Deitado na cama, assentado em casa, andando pelo caminho, que ensine. Porque é nessa fase em que ele vai absorver grandes valores e grandes ensinamentos. E vai absorver a importância dessas tradições. Você vai conseguir comunicar o mesmo sentimento com relação a isso. Como se comportar em relação a isso. É ensinado na infância. Porque conforme vai crescendo, aquilo já está presente dentro dele. Ok? Então, duas grandes falhas aqui. A de Eli e a de Samuel, conforme é registrado, né, aqui nessas leituras. E aí a lição vai desenvolver isso. Na introdução ele vai dizer, tá certo, que estudaremos acerca desses dois casos, tá? E aqui você vai ter ele discutindo cada um ponto a ponto. A paternidade dentro da família. A primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. E aí, sequência a isso, você vai ver lá na genealogia que diz: e teve Adão filhos e filhas, né? Mas a Bíblia vai dar primeiramente um enfoque na história dos primeiros 2 filhos, que é Caim e Abel. Então ela vai estar focalizada nessa, mas simultaneamente a isso, Adão e Eva estão tendo filhos e filhas. A primeira família, no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família.
O papel da mulher é de cuidar dos filhos da casa e de ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a própria casa. É isso aqui, ó. Isso aqui que eu tenho falado já desde o início da aula, né? Eli e Samuel, tá? Eli foi um homem de Deus, exerceu o seu sacerdócio, tá? Sumo sacerdócio, né? Samuel mais ainda, foi profeta, né? Foi um grande homem de Deus. Samuel foi um grande homem de Deus. Isso aí é inegável. Então, é a mesma situação que nós encontramos cotidianamente. Existem pessoas que nós podemos dizer são grandes homens de Deus. São grandes pregadores, são grandes ensinadores. Agora, se eles são pais presentes, que se exerce a paternidade de uma forma correta, aí já é outra coisa. Porque aí nós temos que investigar num âmbito privado, num âmbito mais íntimo. E isso aí somente eles é que sabem dentro do seu contexto doméstico. Se aquele que é um grande pregador nas mídias é também um pai presente. E aí muitas das vezes você vê estourar por aí notícias escandalosas de alguma situação terrível, tá certo? De alguma situação em que a pessoa se coloca numa situação vexatória, humilhante. E quando você vai ver, é filho de um grande líder religioso, é filho de um grande pregador, de uma grande líder religiosa, e você fica chocado com isso, porque você diz, essa pessoa com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, e isso acontece dentro da casa dela, e muitas das vezes o mal reside na situação em que não houve uma comunicação eficaz, tá certo? Mesmo a pessoa detendo grande conhecimento, esse conhecimento não é transferido, esse conhecimento não é comunicado, ou pelo menos não foi comunicado de uma maneira eficaz. Então a pessoa que deveria receber esse conhecimento e ter esse valor, ok? Muitas das vezes ela está alienada. Eles não têm um contato, não têm uma comunhão, não têm uma intimidade. Então isso não é comunicado e ela está sendo alimentada por outras influências. Está dentro da casa de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. Mas as influências que se exercem sobre eles não são deles, são de outros. Quando você vai ver, é a situação em que essa pessoa toma um rumo completamente diferente de seus pais. E aí você vê comparativamente a situação de Eli para com seus filhos, né, que profanavam, né, as coisas de Deus, e Eli não agiu com a necessária energia com relação a isso, se opondo a isso de uma forma muito clara, ok? E Samuel, que talvez devido aos seus encargos, relaxou, né, foi relapso com relação à sua responsabilidade para com seus filhos. Isso é uma inferência, tá? Não está escrito dessa maneira. O que está escrito é que os seus filhos não eram bem vistos pelo povo. E isso está claro, tá? Então o testemunho, a imagem que os filhos de Samuel comunicavam para o povo não lhes dava segurança em relação a eles. Então eles tinham muita segurança em relação a Samuel. Um grande respeito para com a liderança de Samuel, mas não para com seus filhos. Os filhos dele não demonstravam terem absorvido os referenciais do seu pai, ok? Então houve uma grave falha aí de transmissão, de comunicação. Falta de autoridade. Então, autoridade e autoritarismo. Quando que alguém precisa exercer autoritarismo? Por exemplo, né, se a gente trazer para uma exemplificação com relação ao Estado. Quando que uma pessoa precisa exercer autoritarismo em relação ao Estado? Quando ela não é legítima, tá? Então, às vezes ela é legítima no papel, mas não de fato, no sentido das pessoas acreditarem nela como líder e receberem as suas orientações. Quando ela não tem esse know-how, tá certo? Quando ela não tem essa autoridade, ela vai exercer autoritarismo, vai se valer de autoritarismo. O que o autoritarismo vai trabalhar para que seja obedecido, para que seja acatado? O medo, a coerção, tá? Então o autoritarismo ele inicia quando se perde a autoridade. E a autoridade é exercida dentro de uma esfera de respeito, ok? Então a pessoa que você respeita, quem é? A pessoa que você valoriza. Então, essa pessoa tem um valor para você, porque a presença dela, ela está presente, ela se importa com você,
ela cuida de você, ela ama você, ela tem uma relação afetiva com você. Então, quando ela falar, você vai acatar aquilo que ela diz com respeito, certo? Muitas das vezes ela está te dizendo algo que você não quer fazer, mas você vai fazer porque você a respeita, tá certo? Então você tem essa situação na qual esse respeito que ela tem devido a essa relação, toda a complexidade, toda a amplitude dessa relação, nesse ambiente se exerce autoridade. Então a pessoa vai dar uma ordem, essa ordem será acatada, porque ela é importante para aquela a quem está dando essa ordem. Então, devido à importância que ela já tem, a ordem será acatada. A pessoa vai descer. Não, a pessoa deu essa ordem para que eu tome essa decisão, eu mude essa situação, eu abandone esse contexto. Então ela vai fazer, porque ela respeita aquele que está ordenando, aquele que está mandando. Sabe que essa pessoa quer o melhor para ela. Sabe que essa pessoa daria até a vida dela, né, em troca, em prol desta pessoa. Então você tem uma relação de respeito, de amor, e dentro desse âmbito de espera, a autoridade existe. Agora, quando não existe uma relação de amor, nem de afeto, nem de proximidade, nem de intimidade, tá certo? Nem de respeito, para que esta pessoa seja acatada somente se ela ameaçar. Pronto. Aí ela vai ter que causar medo, vai ter que causar terror, tá certo? E aí, diante do terror, não é porque você respeita aquela pessoa, mas é porque você está aterrorizada por aquilo que ela pode fazer contra você. Aí você vai obedecer. Obedecer dentro de uma esfera de autoritarismo devido à coerção exercida pelo medo. Pronto, você tem papéis diferentes. Alguém que exerce autoridade porque está constantemente presente na vida daquela pessoa. E é importante para ela de fato. Então ela a acata. E outro que não está presente, é totalmente alienado, só aparece de vez em quando e quer dar ordem. Pronto, então, para que a ordem seja obedecida, ele vai ameaçar, né? Vai espancar, vai fazer alguma coisa. E aí a pessoa vai e fala, não, para que eu não apanhe, eu vou obedecer. Então ele está obedecendo dentro de uma esfera de autoritarismo. Ele só vai obedecer enquanto o medo for presente. Uma vez que o medo se não fizer mais presente, a pessoa, por exemplo, tomou outro rumo, se afastou. Pronto, aquelas palavras serão completamente ignoradas. Por quê? Só estavam sendo obedecidas por medo. Isso é autoritarismo. O que nós precisamos aqui? Autoridade. E para se ter autoridade, tem que ter uma relação. Sem uma relação verdadeira, saudável, tá certo? Real, né? Uma relação ampla, na qual haja essa comunhão, haja esse afeto, haja esse relacionamento, haja essa presença. Sem essa relação não haverá autoridade. A autoridade será exercida dentro desse nível de relacionamento. Então você tem aqui, ele